Olá, pessoal, tudo bem? Na semana passada, eu estive palestrando na Conaroma, falando sobre qual é a importância do interagente gostar ou não do aroma do óleo essencial. E fazendo essa pesquisa para essa apresentação, eu achei algumas coisas bem relevantes com relação ao nosso olfato. Então, eu queria compartilhar, principalmente com as pessoas que estão fazendo tratamento de aromaterapia, e em especial, lógico, com os meus interagentes. Mas eu vou deixar o vídeo aberto, porque eu acho que pode ser importante para todo mundo. As descobertas que eu fiz foi através de uma neurocientista, Nazaré Castellanos, ela é espanhola, e para a gente embarcar um pouco nessa viagem, eu quero explicar rapidamente, de forma bem simplificada, sobre como o aroma vai impactar a gente e falar um pouco sobre a questão da respiração e da olfação. São dois processos que acontecem de forma simultânea. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. Quando a gente fala, então, tanto de respiração quanto de olfação, a gente tem que falar um pouco do nosso sistema sensorial, isso é bem importante. Nós temos 5 sistemas sensoriais, então, visão, audição, tato, paladar e olfato, e na realidade nós temos vários receptores nesses órgãos. Então, a todo momento nós estamos captando estímulos através desses sensores. E o que é importante na realidade? Que o nosso cérebro vai tentar interpretar, então, esses estímulos, né? Então, o senso-percepção, na realidade, o senso é quando a gente sente, então, esses estímulos nesses receptores. Mas a percepção é a forma como nós vamos interpretar. E isso, na realidade, é, de uma certa forma, sempre muito individual. E está muito, muito relacionado com as nossas experiências, com aquilo que está guardado na memória. Então, a gente pode receber uma percepção, um senso-percepção, que vai impactar só o olfato. Então, por exemplo, um cheiro de gás, né? Você volta correndo para a cozinha ali para desligar aquilo, porque você já interpretou que aquilo pode ser um risco para a sua saúde. Ou vamos supor, eu estou na rua e escuto alguém me chamar. Na hora eu reconheço que é a voz da minha mãe. Eu olho e vejo a minha mãe, né? De repente, se a gente está ali na frente de uma lanchonete, de um café, vamos tomar um cafezinho, né? De repente, acabou de sair um pão de queijo, então já vou ali, as papilas gustativas já vão produzir ali a vontade de comer, né? Aquela famosa água na boca. Então, esses sentidos todos, na realidade, eles têm um impacto fundamental. Por quê? Porque eles têm como finalidade a sobrevivência do ser humano. Então, com base nessas percepções, nessa sensopercepção, é que na realidade a gente vai elaborar uma possível resposta adequada ali, né? Muitas pessoas consideram o olfato como se fosse um sentido de menos valia, vamos dizer assim, ao primo pobre dos sentidos, né? Mas eu falo que o nosso corpo humano ele é tão sábio que o que acontece? Se você provavelmente perde a visão, já nasceu sem visão, outros sentidos vão ser muito mais apurados, né? Então, eu tenho uma paciente que ela teve um acidente de carro, ficou praticamente ali, praticamente cega, e ela fala: para mim o tato e o olfato se desenvolveram mais. Mas veja que no caso do olfato, quando você perde o olfato, ele leva normalmente o que? O paladar, porque o paladar ele está restrito a 5 paladares, 5 tipos de receptores. O que completa o paladar é quando a gente come, existe uma parte da olfação que vai da boca para o nariz, que é a respiração retronasal. Então veja que toda regra tem a sua exceção, e isso acontece com o olfato. Muitas pessoas começaram a dar um pouco mais de importância para o olfato após o quê? Após a pandemia.
Então, isso é bem relevante, bem importante, porque perceberam que boa parte do colorido, do sentido da vida se foi. Através do olfato, a gente também elabora ali muitas respostas emocionais. E isso é bem importante, tá? O olfato, ele compromete a nossa resposta à vida, aos acontecimentos, ele impacta diretamente nas nossas emoções, na elaboração dessas respostas adequadas. Então, olha lá, qualquer desordem ou disfunção relacionada aos órgãos do sentido impactam diretamente na nossa qualidade de vida. E o que é importante quando a gente fala da questão da respiração? A respiração e a olfação, elas ocorrem de forma simultânea. Quando nós respiramos, então, parte desse ar segue para os pulmões e parte vai para o cérebro. A olfação, ela ocorre quando a gente possui, principalmente, moléculas odoríferas. Então, são moléculas muito leves, que na realidade elas entram pela cavidade nasal e elas vão aqui sendo filtradas, aquecidas e dissolvidas. Então, isso é muito importante, né? Parte dos patógenos já ficam ali presos e eles vão se encaixar, então, nos cílios neuronais, que eu não vou dar grandes detalhes como que é esse encaixe, para não ficar aqui muito chato. O importante é, quando elas se encaixam, elas disparam informações para o bulbo olfatório, que vai, então, organizar esses sinais, vão transmitir para o nervo olfatório, que vão ser repassadas ao cérebro. E aí, as principais áreas que são atingidas é aquilo que a gente chama de cérebro emocional ou sistema límbico. Veja que enquanto as informações são recebidas dos quatro sistemas sensoriais pelo tálamo, que vai repassar cada uma das informações a áreas apropriadas do cérebro, no caso do olfato, ele envolve diretamente, ele pula o tálamo, porque ele precisa ser muito rápido, isso acontece em 300 milissegundos, e aí ele vai atingir, em especial, duas áreas aqui de primeira. O hipocampo, que está envolvido na aprendizagem na memória, e agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas estão com problema de memória, de aprendizagem, de foco, e ele que converte a memória de curto prazo em longo prazo, e por isso, na realidade, que o sistema, o olfato, o cheiro, né, ele desperta tantas memórias, porque ele vai aí envolver o hipocampo. E ele envolve também a amígdala cerebral, que nós temos uma em cada campo. Veja que aqui essas anteninhas são o bulbo olfatório que eu mostrei no slide anterior. A amígdala, então, ela é o centro das emoções. Em especial, ela vai controlar ali essas atividades emocionais, principalmente quando a gente fala de medo, de perigo, de raiva, de ansiedade, de impulsos sexuais, de traumas. E aí que muitas vezes a gente, às vezes, cheira algo e você tem vontade de sair correndo, e a outra pessoa cheira algo e fala, isso é maravilhoso, né? Então, veja o quão importante é isso. Agora, vamos aonde eu quero realmente chegar. Aqui é uma valência hedônica que a gente fala o seguinte, nenhum aroma é 100% considerado por todo mundo positivo ou negativo. Então, por que que esse aroma, ele desperta ali tão rápido, né? Por que que ele pula ali o tálamo, como a gente viu? Porque ele vai diretamente falar, gosto, não gosto. E esse gosto, não gosto, que a gente chama de valência hedônica positiva ou negativa, ele vai se desdobrando, né? Se é positivo, ok, eu tenho atração, eu tenho prazer, eu me sinto segura, é agradável para mim. Se é um aroma que me incomoda, ele vai desencadear ali sentido de repulsão, pode estar relacionado a dor, a perigo, a desagradável. Por isso que não há consenso com relação aos aromas, porque ele vai ali consultar as suas memórias que são pessoais, que são únicas, que são relacionadas a esse aroma e vai desencadear essa resposta única, então.
E aí, aqui que eu quero chegar, o que acontece? Essa é a Nazaré Castellanos, que escreveu esse livro, que está em espanhol, Neurociências do Corpo, e ela diz o seguinte: até então, a neurociências vinha muito centrada de que o corpo está a serviço do cérebro, né? E ela vem com uma visão bem holística, né? Ou seja, do todo, né? Da integração das partes. E uma das partes que ela fala é exatamente sobre a questão da respiração. O que acontece é que muitas pessoas não sabem se ela tem uma respiração bucal ou nasal, né? E aí isso tem um grande impacto. O primeiro impacto que tem na respiração bucal é que tudo aquilo que a gente não usa no nosso organismo, ele vai atrofiando, né? Falo que o nosso organismo é muito sábio. O local onde a gente vê isso de forma mais clara é a mulher quando entra na menopausa. O que acontece, o tamanho daquele útero vai se degradando. Da mesma forma, se a gente não respira pelo nariz, o bulbo olfatório ele tem uma tendência a se atrofiar, tá? Além disso, a respiração bucal, o que acontece? Eu não tenho filtro, né? Não é o aparato, vamos dizer assim, ideal para a respiração. Então, o que acontece? Os patógenos entram, né? Pela boca, pela laringe, pela faringe, e isso provavelmente vai desencadear o quê? Muito mais questões de irritação, de inflamação. Mas existe um outro detalhe que é aqui que eu quero chegar. A relação que ela estabelece entre a respiração e a dinâmica neural. O que é a dinâmica neural? Nós temos aquilo que a gente chama de sinapses no cérebro, né? Então, são vários receptores ali que vão desencadeando, vamos dizer assim, uma comunicação entre os neurônios. E isso acontece de forma muito rápida e tem ali uma descarga elétrica, tem uma informação sendo passada entre vários neurônios de um para outro. O que ela diz é o seguinte: não pode haver aprendizado sem memória, nem memória sem atenção. E o hipocampo funde na sua arquitetura aprendizagem, atenção e memória. E aí ela diz: a inspiração nasal é como um marca-passo para o hipocampo. Coordenar a atividade eletromagnética. Ou seja, ela relata, inclusive, num vídeo que eu vi, onde ela diz que quando vê as imagens, é como se ele fosse o maestro da orquestra. Que quando você inspira de forma nasal, tudo ali entra coordenando essa dinâmica neural. Então, a respiração nasal é fundamental, tá? E o que ela diz? Se eu não uso essa capacidade olfativa nasal, o bulbo é menor. Lembra que eu falei? Tudo aquilo que nós não usamos, ele atrofia. E aí existe uma tendência da amígdala, lembra lá o centro das emoções, do medo, da ansiedade? A tendência é que se o bulbo atrofia, a amígdala toma o seu espaço, ela hipertrofia. Então, o que acontece? Se isso ocorre, nós ficamos mais propensos à raiva, à ansiedade, aos estados de estresse, à depressão. Ou seja, o bom desenvolvimento, a respiração nasal, faz com que nós desenvolvamos o bulbo olfativo, e o bulbo olfativo ajuda a frear a amígdala. Além de que ele vai nutrir também a inalação nasal, o hipocampo, ajudando o quê? Na aprendizagem, na atenção e na memória. Vejam que nós estamos sendo consumidos por doenças invisíveis, como ansiedade, estresse, depressão, crise do pânico, inúmeras questões invisíveis. E neste campo, sem dúvida nenhuma,
Se associarmos uma inalação nasal com o intuito, com a consciência daquele momento, isso pode trazer um novo ritmo. Até porque quando nós prestamos atenção na nossa respiração, nós conseguimos impor um novo ritmo ao nosso cérebro e ao nosso organismo. Quando você presta atenção, muitas vezes em crises de ansiedade ou de pânico, nós falamos para a pessoa, respire profundamente, preste atenção na sua respiração. Até mesmo para quem começa a fazer exercícios de meditação. Isso impõe um novo ritmo ao nosso corpo. E eu venho falando muito da questão de ritmo. E nós estamos desconectados do nosso sistema sensorial. É algo que eu trabalho muito com os meus interagentes e eu deixo de novo um apelo aqui. Entenda o que o seu corpo está dizendo. Tenha consciência do seu corpo. E você, que é meu interagente, pense nisso, trabalhe com isso, né? Se você vai ali trabalhar, a gente tem muitas formas, né? Eu trabalho com várias formas de tratamentos de aromaterapia. Então, se você está passando ali, tem a indicação de um creme nos pés. Passe o seu creme nos pés, tal, mas pare um minuto e feche os olhos. Isso também ajuda com que o seu cérebro entre num outro estado, né? Baixe um pouco essas ondas cerebrais. Feche ali. Inale profundamente aquele aroma. Se conecte com o aroma, se conecte com o teu tratamento. Lembre-se, eu estou fazendo esse vídeo justamente para que você entenda, né, a importância dessa respiração, que eu falei ali, a gente faz isso 23 mil vezes por dia, é a primeira coisa que uma criança faz ao nascer, é justamente inspirar, e aí ela chora, ela traz esse mundo material para dentro de si, de uma forma quase material, mas também entendam que nós vamos respirar até o nosso último suspiro na Terra, né? A mesma coisa, você vai tomar um banho, eu fiz para você um sabonete, conecte-se com aquele momento. Eu falo que a água também é um ótimo, ela é ótima não só para lavar para nossa asepsia, mas também para a asepsia da alma, né? Das nossas emoções, das nossas energias. Ele é um ótimo condutor, né? E outra coisa, se eu fiz para você um perfuminho, um rolon, que é uma das formas também que eu gosto muito de usar, então lá 3 vezes ao dia, pare, coloque no pulso e perceba a sua respiração, perceba que esse aroma te traz, se conecte com o seu corpo, com as suas sensações, mas também se conecte com a sua consciência. Nós só podemos mudar quando nós temos consciência. Então, lembre-se de trazer consciência para essa sua respiração. Lembre-se de olhar para essa respiração e falar: opa, eu estou estudando, mas não estou memorizando muito. Nariz. Lembre-se de usar a sua respiração nasal. Ela é fundamental para o seu bulbo olfativo, para a saúde do seu cérebro e para frear a sua amígdala. Tá bem? Eu espero ter colaborado, espero que vocês consigam melhores resultados ainda com essas dicas que eu deixo aqui hoje para vocês. Um beijo para vocês.